Ah, tá. Eu não apertei. Ok. Olá, meus amigos. Acho que melhorou. Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. Graça e paz da parte de Deus, de nosso Senhor e Salvador Yeshua, Jesus o Cristo. Eu sou o seu irmão em Cristo, mensageiro da luz. Shalom a todos os irmãos e irmãs. Hoje, conforme dito na live de ontem, eu quero dar sequência na questão da imagem, né? Do selfie. Quero dar questão a esta palavra tão difundida hoje. Sobre o selfie. Muitas pessoas hoje usam a tecnologia da câmera fotográfica para tirar a sua própria foto, para se ver, obrigado, Ney, para se ver, para filmar a si mesmo. Mas o selfie, ele não é só apenas a reprodução da sua própria imagem. Ele é muito mais profundo do que isso. Jung, um dos discípulos de Freud, escreveu no seu livro sobre o selfie. E, por incrível que pareça, o próprio Jesus, o próprio Yeshua, também usou os seus meios para ver como estava a sua aparência, para ver como estava a sua imagem, não é? Em meio à opinião pública. Vamos dar uma olhada nessa passagem e ver o que é que nós aprendemos com isso? Olha só. O Evangelho de Mateus, capítulo 16. O Evangelho de Mateus, capítulo 16 e versículo 17. Eu vou ler do começo, tá? Para você entender bem. Diz assim o Evangelho de Mateus, capítulo 16 e verso 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos. Olha que interessante essa passagem de hoje, pessoal. Presta bem atenção. Só arrumar aqui. Aí, acho que assim ficou melhor. Abaixa um pouquinho. Aí. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, perguntou Jesus, mas e vocês? Continuou ele: quem dizeis que eu sou? A pergunta agora ela é direta para os seus alunos, para os seus discípulos,
para seus discípulos. Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo. A palavra Cristo é uma palavra grega que tem a sua origem no hebraico, o Mashiach, ou Messias, o ungido, o escolhido. Mas Pedro é mais profundo. Nesta afirmativa, dizendo: Tu és o Cristo. Tu não é só o Cristo, não é só o ungido, não é só o Messias. Tu és o Cristo, vírgula, o Filho de Deus. O Filho de Deus. O Filho do Deus vivo. Só um minuto que está vindo uma ligação aí. Eu não sei de onde ela está vindo. Agora, só um minutinho, peraí. Agora a gente recusa. Pronto. Então, existe uma riqueza. Existe uma profundidade na afirmação de Pedro. Primeiro, Pedro afirma que Jesus é o Cristo. A palavra grega significa ungido. Segundo, Pedro afirma que ele não é meramente o Cristo, não é meramente um ungido de sua época, não é? Mas ele é o Cristo, ele é o ungido, o escolhido, o Filho do Deus vivo. Estas afirmações de Pedro causam uma comoção, um impacto impressionante em Yeshua, em Jesus. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado, feliz és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e nem o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, em grego, pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Olha que história magnífica, espiritual, profunda, mexe conosco, fala conosco em todos os sentidos e em todos os âmbitos da nossa vida familiar, da nossa vida social. Veja como é importante se reconhecer como filho de Deus. Jesus, ele teria a necessidade de uma pesquisa, um IBGE, um IBOPE de si mesmo. Jesus teria a carência e a necessidade de ser reconhecido, não é? Pelo marketing e pela publicidade humana. Qual o interesse de Jesus em saber o que as pessoas pensavam sobre ele, da sua origem, de quem ele era? Primeiro, nós temos que averiguar, parar e pensar qual era a imagem que Jesus, Yeshua, passava para a sua população.
passava para o seu público. Você vê que em nenhuma das afirmações dos seus discípulos, com base na sua pergunta, nenhuma das respostas deles houve uma resposta negativa, houve uma resposta ruim, mas a imagem de Jesus, a imagem de Yeshua, a imagem do mestre Rabi estava atrelada, associada a Elias, o profeta, o grande profeta de Israel, um grande homem de Deus, uma grande autoridade, cheio de dons, poderes, fenômenos psíquicos e espirituais. Um grande realizador de obras, que enfrentou reis, que enfrentou exércitos, enfrentou religiosos, enfrentou sacerdotes também. Segundo a imagem que Jesus é atrelado, que Jesus ele é associado, é a imagem de João Batista. João, o grande profeta da verdade, o grande protestante, o grande homem que lutou contra o pecado, o grande homem que anunciou, a chegada do Messias, o grande homem que levou as pessoas à água, ao Rio Jordão, para a lavagem, para o banho, para a purificação dos pecados. Jeremias, profeta que trouxe os recados e a palavra de Deus. Só um minutinho. Pronto, fechei ali a janela para evitar um pouco de barulho, mesmo assim acho que não dá. Mas você veja que a imagem de Jesus estava associada a positivos, a pessoas que de certa forma estavam ligando o eterno, ligando o Pai, ligando a espiritualidade, trazendo um bem, trazendo mensagem, trazendo cura, trazendo graça para a nação de Israel. Agora, aqueles a quem Jesus incomodava com a sua vocação, o seu talento, a sua misericórdia e também o seu amor, esses com certeza tinham uma visão distorcida de Jesus. Esses com certeza o chamaram de Beelzebub, o chamaram de príncipe dos demônios, o chamaram de charlatão, não é? E tantas outras coisas. Porque o caráter, a honestidade, a justiça, a santidade, a